860. Olha só, o John aqui, né? Vocês como telespectadores aí. Na verdade, eu não quero isso, né? Como telespectador, não. Eu quero que você seja atuante. Se você for um desses que está aí embaixo, ó, o que você vai fazer? Você vai caderninho na mão, anotando, ouviu, anotou, aperta stop. Ou, se quiser dinamizar, joga né, velocidade 2 aí para ser mais rápido. Eu preciso de eficiência, né, da sua forma de visualizar esse conteúdo. Tá? Vamos continuar. Nós vimos reações de entrada, de adição, agora vamos ver reações de saída. Beleza? Reações de eliminação. Ok? Top 7, módulo 7, aula 2, reação de eliminação. Vamos aqui. Ótimo. Ó, primeira coisa dentro de eliminação é você estudar as reações de desidratação. Porque até agora você tinha colocado água, não é isso? Então, agora você vai tirar a água, beleza? Então, existem dois tipos de desidratação quando você fala, por exemplo, em um álcool, certo? Então, quando você hidrata um alceno, você gera um álcool. E quando você desidrata um álcool, você pode voltar a ter um alceno, tá? Se essa eliminação for dentro da molécula, tipo aqui, ó, tirei essa molécula de água aqui, ó, isso é uma desidratação é dentro, é intramolecular, tá? Essa reação, normalmente, ela é favorecida por temperaturas de 170 graus Celsius, temperaturas mais altas, e na presença de um agente desidratante, que geralmente é o ácido sulfúrico. Aí você vai ter a formação de um alceno e a água saindo ali, certo? Aqui, ó, eu continuo reforçando essa ideia, tá? Essa regra de eliminação, vamos lá, para entrar é Markovnikov. E para sair, até agora você não viu necessidade de regra, né? Porque o exemplo que eu dei não tinha outra possibilidade. Então, eu nem falei de regras, né? Mas existe uma regra aqui, a regra da saída, que é a regra de Zaitsev, tá? Quando o hidrogênio for sair, ele vai sair do carbono vizinho ao carbono da hidroxila, né? O carbono vizinho, o quê? Menos hidrogenado. Professor? Eu vou te mostrar isso exatamente, mas a regra de Zaitsev, ela fala que o hidrogênio ele é tirado mais facilmente do carbono terciário, ou seja, do carbono menos hidrogenado. Então, pensa, adição e eliminação, uma não é o contrário da outra? Então para adicionar, você adiciona o hidrogênio no mais hidrogenado. E para tirar, você tira do menos hidrogenado. Beleza? Fácil, é só você pensar que é o contrário. Tá? Então, olha aqui, para você visualizar a situação, o problema exatamente. Você tem esse álcool aqui e você não sabe se você elimina o H do lado esquerdo ou o H do lado direito, ou o vermelho aqui ou o azul, né? Então, se você eliminar aqui do lado esquerdo, vai formar esse alceno aqui, certo? Se você eliminar aqui do lado direito, vai dar esse alceno aqui. Os dois são possíveis? Sim. Mas você vai ver que o mais provável é esse aqui, ó. É tirar do carbono vizinho menos hidrogenado, que nesse caso ele é secundário, né? E o do lado direito seria primário. Então, o do secundário é mais fácil. Tá? As condições experimentais adotadas em reações de desidratação, como temperatura, concentração do ácido, depende da estrutura do álcool a ser desidratado. Então, você não precisa entrar nesse mérito. Só precisa saber assim, ó, ficou em dúvida de onde tirar? Tire do carbono vizinho menos hidrogenado. Beleza? Anota isso aqui, observação importante. Como você lembrou de Markovnikov antes, aqui você tem que lembrar de Zaitsev. Ok? Agora, olha aqui. Nesse caso aqui, ó, ele está te mostrando de novo, ó, que você partiu de um álcool e formou um alceno. Temperatura 170 graus e o agente desidratante, que é o ácido sulfúrico, certo? Formação de água ali. Olha aqui outro exemplo, 170 graus Celsius de novo, você partiu de um álcool aqui cíclico, né? E tirou água e formou aqui um cicloalceno, um ciclohexeno. Beleza. Ok. Olha esse outro exemplo.
você tem aqui, ó, um álcool terciário, né? Tirou a água aqui, ó, né? Você formou aqui um alceno, né? Várias vezes vai acontecer. Desidratação intramolecular de álcoois vai gerar alcenos. Fechou? Ótimo, bem tranquilo. Olha aqui, ó. Álcoois primários. Álcool primário, ele fala ligado em carbono primário, certo, gente? São mais difíceis de serem desidratados, seguidos pelos secundários, seguidos pelos terciários. Ele está querendo dizer o quê? É mais fácil para você tirar o hidrogênio, como eu falei na regra de Zaitsev, tirar o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Então, é mais fácil tirar o hidrogênio do carbono terciário. Beleza? Então, o tempo todo ele está dando ênfase para a mesma regra. Tá? Agora, existe um outro tipo de desidratação, que é a desidratação inter. Então, a intrar, gente, é tirar a água de dentro do álcool e formar a dupla, formar a pi, formar o alceno. Agora, a desidratação intermolecular, gente, olha só, desidratação intermolecular. Você vai ter a saída de água aqui, ó. Álcool 1, álcool 2, a fusão entre eles e a saída de água. Nesse caso, você vai ver que a temperatura é um pouco mais baixa. Há ainda a presença do ácido sulfúrico, porque continua saindo água, contudo, a temperatura do processo ela é mais baixa, certo? Então, se você tem aqui, ó, álcool 1 e álcool 2, a desidratação, a remoção de água, ela vai ser intermolecular, beleza? E com isso nós teremos aqui a formação de um éter. Viu que a temperatura é um pouco mais baixa? Na intra, a temperatura é de 170. Na inter, a desidratação é um pouco mais baixa. Sai a água da mesma forma, só que não é de dentro da molécula. É o OH de uma com o H da outra. Aí você forma o éter dietílico, ou até éter etílico aqui. Ok? Aqui ficou um pouquinho difícil de ver, mas não preocupa com isso. Se os álcoois forem iguais, beleza. E se os álcoois forem diferentes? Ué, o que tem? Une os dois, saída de água. Não tem problema nenhum. Olha lá. Uniu os dois, certo? Com saída de água. Olha lá, e formou, só que agora ele não é simétrico, né? Ele não é simétrico, ele é assimétrico. Um lado é diferente do outro. Mas e daí? Não tem problema nenhum. Beleza? Então, ó, a formação do produto na eliminação, a formação do produto de eliminação ou do produto de substituição, que no caso é um éter, depende de diversos fatores experimentais e estruturais, tá? É importante ter em mente que ambas as reações são possíveis, tá? Então é muito difícil isolar uma da outra, mas de uma forma geral, a intra temperaturas mais altas forma alceno. Então anota isso aqui no seu resumo. Tá? Não esquece não, vai, caneta, papel na mão. A inter temperatura mais baixa, formação de éter. Beleza? Ok? Top. Aqui, ó, é um outro tipo de substituição, mas olha só, substituição não, eliminação, né, gente? Lembra que na eliminação só sai. Então, aqui você percebe que esse H, ele saiu, cadê ele? Né? E esse X também saiu. Isso aqui era um aleto e agora é um alceno. Né? Esse hidrogênio, ele saiu com o OH e formou uma água, certo? A gente chama isso aqui de potássio alcoólica, geralmente isso aqui é KOH, tá? E o X, ele saiu com o M e formou aqui um sal qualquer. Mas aqui os outros produtos não te interessam. O que interessa é essa substância aqui, ó, que é a substância orgânica. Você percebeu que tanto o H como o X saíram e não teve reposição, ou seja, você só teve eliminação, só teve saída. Tá? Então, esse é um meio eliminante, né? Formaram-se outros produtos, mas o que me interessa é só o produto orgânico. Ok? Olha essa outra aqui, ó. E aí, gente, quando você tiver com dúvida de onde tirar o hidrogênio, você vai usar a regra de Zaitsev. Olha aqui, ó. Eu estou em dúvida se eu vou tirar o hidrogênio aqui do lado esquerdo ou do lado direito, nessa eliminação aqui, né?
Então, vamos lá. Elimine sempre o hidrogênio do carbono. Sempre não, né? Mas o mais comum é eliminar do carbono vizinho menos hidrogenado, que nesse caso é secundário. Lembra? É mais fácil você eliminar do secundário do que do primário, que é mais hidrogenado. Então, elimine sempre do menos hidrogenado. Aí vai formar o alceno, né? Esse bromo sai com o K, forma o sal aqui, ó. E o H, né, sai com o H formando água. Mas, de novo, a nossa ênfase é ao produto orgânico. Certo? Olha aqui uma outra situação interessante, ó. Você usou zinco, certo? Como agente redutor, né? Ele vai oxidar no processo, reduzindo o cloro. Você percebe que antes você tinha um dialeto vizinho, por isso que ele chama de vicinal. E a presença do zinco fez com que houvesse a formação de um alceno. Percebe que o cloro e esse cloro saíram e nada repôs. Só teve a formação da dupla. Você percebeu que na adição, que foi a aula 1, a ligação π era quebrada. E aqui, na eliminação, o que é comum é a ligação π ser formada. Então, lá era quebrada e aqui ela é formada. Fácil, 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 fácil. Beleza? Olha aqui um outro tipo de desidratação. Olha só, aqui ó, é uma desidratação, só que não é de álcool, não é em álcoois, é entre ácidos carboxílicos. Se você já estudou a função anidrido, o que é um anidrido de ácido? É aquela função oriunda da desidratação entre moléculas de ácido carboxílico. Ó, quando ocorre uma saída de água, de ácido carboxílico, a formação de um anidrido, que são substâncias muito reativas e de grande utilidade na síntese ou reação, né, de um grupo muito grande de substâncias. Tá? Então, é um tipo de desidratação que você não precisa ser perito nisso. Ok? Então, ó, a adição segue Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, rompe a π. Eliminação segue Zaitsev. O hidrogênio vai ser eliminado do carbono vizinho menos hidrogenado, formando ali uma ligação π. Viu? Nada de absurdo. Aqui, fique muito atento à desidratação de álcoois, né, formando ora alcenos, ora alcenos, ora éteres. Beleza? Análise de temperatura. E é isso. Tá? Não precisa exceder a eliminação, porque tende a aparecer de forma bem suave. Valeu, valeu. Beijo, beijo. Até mais. Tchau.